Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Franciele Weissheimer, sou mediadora de conflitos e no vídeo de hoje eu vou trazer então sobre uma dúvida muito normal que se tem no mercado em quem pode ser mediador de conflitos, quais são os requisitos que precisamos cumprir, enfim. Vou trazer um material para vocês aqui bem resumido, ponto a ponto aí do que vocês precisam cumprir. Então, quem que pode ser, o que você precisa para ser também um mediador de conflitos. Só compartilhar um material aqui com vocês. Então, a dúvida é, quem pode ser mediador de conflitos? Aí vem diversos questionamentos, né? Precisa ser formado, ter curso superior, precisa ter OAB, precisa ter um curso de direito especificamente, ou precisa ser psicólogo, eu preciso entender sobre processos, preciso saber sobre processos, enfim, são diversas aí as dúvidas e os questionamentos que surgem, né, por parte das pessoas. Aí, primeiro, a gente precisa também diferenciar os requisitos para você ser um mediador judicial do que o requisito para você ser um mediador extrajudicial. Eles vão ter algumas particularidades, então eu trago para vocês aqui de forma bem clara a diferença entre os requisitos para você ser um mediador extrajudicial e um mediador judicial. Vamos lá, ponto a ponto. Para ser um mediador extrajudicial, é qualquer pessoa capaz. Então, aqui não fala nada em você precisar ter uma graduação ou ensino superior. Diferente de mediador judicial, onde você precisa ser uma pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em um curso superior reconhecido pelo MEC. Aqui vocês percebem, então, que não se fala nada em ser um curso específico de direito, um curso de psicologia, enfim, ele só fala que precisa ter superior completo, não fala em qual nível que você precisa, em qual curso que você precisa. Então, essa é a primeira diferença. Mediador extrajudicial não precisa de curso superior, mediador judicial precisa ter curso superior e ser formado há pelo menos 2 anos. Mediador extrajudicial, então, que tenha confiança das partes, o mediador, ele é escolhido pelas partes, precisa ser capacitado, então, para fazer mediação, né? Então, sim, você precisa conhecer sobre a mediação, você precisa saber as técnicas, precisa saber, conhecer os princípios, então, pelo enunciado 47, depois eu vou trazer também aqui para vocês. Não precisa, então, né, ter feito um curso de formação, não precisa integrar nem se inscrever em qualquer tipo de conselho ou entidade de classe e associação. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos. Aqui, então, um requisito importante para quando o mediador extrajudicial ele vai estar fazendo uma sessão, se uma das partes estiver acompanhada, então, por advogado, pelo princípio ali da igualdade, das pessoas, então, estarem informadas, as partes, elas precisam ambas estar na mesma situação. Ou nenhuma tem advogado, ou se uma das partes comparece com o advogado, o outro também precisa comparecer. Atuação antes da judicialização do conflito. Aqui o extrajudicial é porque ele está fora da justiça. Então, o procedimento de mediação extrajudicial, ele vai acontecer antes de ter um processo, não vai ser judicializado. Então, você impede que aquele processo vire, na verdade, aquele procedimento vire um processo. Já o processo judicial, o mediador judicial, é porque, então, já tem um processo em andamento e você vai fazer aquele processo, então, para tirar ele da justiça, para conseguir fazer um acordo, né, para conseguir encerrar aquele processo, e os requisitos, então, dele é uma capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Enfam ou pelos tribunais, com observância dos requisitos mínimos determinados pelo CNJ. Então, aqui sim, tem mais requisitos a ser cumpridos, né, para atuar como mediador judicial. Cadastro de mediadores habilitados, então você vai ser cadastrado nos tribunais para você ser habilitado para fazer aquelas mediações.
remuneração fixada pelo tribunal e custeada pelas partes. Então, no caso de uma judicial, quem vai fixar os valores é o juiz, né, em seu despacho, e quem vai pagar aquelas mediações, então, são as partes. Normalmente, aí dividido entre as partes. Atuação, quando a ação já estiver sido proposta. Então, aqui vocês já têm um processo judicial. Então, aqui as maiores diferenças entre o mediador extrajudicial e o mediador judicial. E aqui eu ainda trago um artigo da lei para vocês, da lei da mediação, lei 13.140, onde explica também um pouquinho mais. Falando então em seu artigo 1º, a lei dispõe, né, sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Aí, no artigo 9º, ele vai falar um pouquinho mais sobre o mediador extrajudicial, que então poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Ainda que aquele enunciado que eu trouxe anteriormente para vocês, descrito então em enunciado 47, a menção à capacitação do mediador extrajudicial, prevista no artigo 9º da Lei 13.140, indica que ele deve ter experiência, vocação e confiança dos envolvidos e aptidão para mediar, bem como conhecimento dos fundamentos da mediação, não bastando formação em áreas do saber, que guardem relação com o mérito do conflito. Então, o que isso quer dizer? Para você ser mediador extrajudicial, você não tem a necessidade de fazer um curso superior, de ter um curso superior, mas você precisa ter o conhecimento da área em que você vai estar atuando como mediador e, principalmente, ter conhecimento sobre a mediação. Então, sim, ter feito um curso de capacitação onde você compreenda e entenda o que é a mediação, quais são as técnicas que você usa, toda aquela questão de perguntas, todas as questões de escutativa, enfim, dos procedimentos ali de ser feito numa mediação, e também sobre os princípios, né, norteadores, onde vão assegurar a validade também daquele termo que tu vai fazer na mediação. Então, para trazer de forma resumida para vocês a diferença entre o mediador extrajudicial e do judicial, seriam esses. Já vou tirar aqui o compartilhamento para vocês. Então, é isso que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais para vocês essa questão. Se ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, me chamar aqui que a gente vai sanando essas questões. Se você sabe de alguém que gostaria de saber sobre isso, já compartilha com o seu amigo, já curte esse vídeo aqui também. E se você quer estar por dentro aí dos próximos assuntos que eu vou trazer, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho para vocês estarem por dentro aí sempre atualizados aí das matérias que a gente vai trazer, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação e até a próxima.